Olá pessoal, esse é o curso de Mecânica para Engenharia Metalúrgica da Universidade Federal do Ceará. Vamos resolver e comentar o exercício 3/23 do capítulo de equilíbrio do livro de Estática, que diz o seguinte: uma força axial de 35 newtons em B é necessária para abrir o êmbolo acionado por mola da pistola de água. Determine a força necessária F a ser aplicada ao manete em A e o módulo da reação no pino em O. Note que o êmbolo passa por um furo alongado na vertical em B, de forma que a força vertical transmitida nesse ponto é desprezível, tá? Então, basicamente, ele diz o seguinte: qual é a força que eu devo aplicar, a força F que eu devo aplicar em A, fazendo esse ângulo de 10 graus, que vai transferir uma força axial de 35 newtons aqui em B. Pronto, é isso que ele quer saber, tá? Que força eu devo aplicar em A para que seja transferido para B um esforço de 35 newtons. E aí aproveita e pede para a gente calcular também qual é a reação aqui no pino em O, tá? Então é um problema de equilíbrio e a gente, para resolver, vai usar a estratégia de construir o diagrama de corpo livre e depois aplicar as condições ou as equações de equilíbrio, tá? Então, para o diagrama de corpo livre, nós vamos escolher qual objeto a gente vai isolar, ou quais objetos a gente vai isolar para constituir o sistema a ser estudado, tá? Então, vamos ver aqui o seguinte. Primeiro, ele quer a força, ele diz que a força em B aqui é 35 newtons, tá? Ele pede a força F e a reação no pino em O. Então, todas as forças do sistema, tanto a força que ele dá para a gente, que é essa, de 35 newtons, como a força que ele está pedindo aqui, como a força de reação em O, todas elas estão aplicadas aqui no manete, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar somente o manete da pistola de água, tá? Então, isolar o manete da pistola de água. O segundo passo é fazer um desenho do contorno externo do sistema, tá? Então, tá aqui o desenho do contorno externo do sistema, já com as dimensões já aqui reproduzidas, e essa força F, a força que já estava aplicada, né, no sistema, então ela já vem aqui, a gente não pode deixar de colocar aqui, tá? Então agora o próximo passo é a gente determinar as forças, né, as forças que estão agindo no sistema, tá? Então, para cada objeto que foi eliminado, se esse objeto estava em interação com o nosso sistema, ou em contato, ou o peso, né, da atração gravitacional, para cada objeto que a gente retira do sistema, a gente tem que deixar a sua interação, a sua força de interação, a reação que ele exerce no sistema, tá? Como ele não menciona que a pistola de água tem uma massa significativa, tá? Então a gente não vai precisar se preocupar em colocar o peso, tá? Então o peso é desprezível. Mas a gente tem alguns objetos que foram eliminados, né? Então a primeira coisa aqui, o êmbolo, né? O êmbolo foi eliminado. E também a conexão com o pino aqui, o resto da pistola também, tá? Então, quando a gente eliminou aqui o resto da pistola, tirou a conexão com o pino, a gente tem que deixar, certo? As reações aqui na conexão com o pino. Uma reação que eu vou dizer vertical e uma reação horizontal, tá? E a outra coisa que nós eliminamos foi o êmbolo aqui, e eu vou deixar uma força horizontal aqui, porque ele diz, tá, que a força vertical transmitida nesse ponto é desprezível, tá? Então, ele só tem uma força horizontal, que ele já disse que é de 35 newtons, né? Ele já disse que é de 35 newtons aqui. Então, esse é o nosso diagrama de corpo livre. Está faltando o quê? Está faltando o sistema de referência. Pronto. Completado o diagrama de corpo livre, a gente parte para as condições de equilíbrio, tá? Então, primeiro a gente reconhece que a gente tem três incógnitas, né? Ó, a gente tem F, OX e OY. Então, se a gente tem três incógnitas, a gente precisa de três equações para montar o sistema. Como esse é um sistema geral, as forças não são nem concorrentes, nem paralelas, nem nada, então nós temos três equações de equilíbrio independentes, tá? E aí, então, a gente agora aplica as condições de equilíbrio, certo? Uma equação, somatório dos momentos é igual a zero, somatório das forças em x é igual a zero, somatório das forças em y é igual a zero, tá? A somatória dos momentos, uma coisa importante é a gente escolher bem o ponto, certo? O centro de rotação que a gente vai usar, tá? Então, a gente olha para cá, a gente tem três incógnitas, mas dessas três incógnitas, duas delas passam pelo ponto O, tá? Então, se eu escolher calcular
a soma dos momentos em torno do O, tanto a força OX como a força OY, não vão exercer momento. Então, nessa equação aqui, a gente só vai ter uma incógnita, que é a força F. Então, calculando o somatório dos momentos em torno de O igualando a zero, a gente já imediatamente define qual é que é a força F, tá? E aí, como é que a gente vai fazer? Nós temos, então, a força B com um braço de alavanca de 18 milímetros, né, a distância perpendicular ao centro de momentos, um braço de alavanca de 18 milímetros gerando um momento anti-horário positivo. Então, B vezes 18 positivo, tá? A força F, a distância perpendicular da linha de atuação dela até o O é mais chato de calcular. Então, o que a gente faz? A gente vai decompor a força F, a sua componente em X e em Y e calcular o momento dessas duas componentes, tá? Então, a componente em X seria F cosseno de 10 graus, né? E a distância perpendicular entre a horizontal e o centro de momentos é 38 milímetros, tá? E gera um momento no sentido horário, ou seja, negativo. Então, nós temos F cosseno de 10 graus multiplicado por 38 com um sinal negativo. E a outra componente, F seno de 30 graus, apontado para baixo, com um braço de alavanca de 44 milímetros, tá? Que é a distância entre a linha de atuação da força, que é essa vertical aqui, e o centro de momentos, a distância, né? A distância perpendicular, gerando um momento também no sentido horário, também negativo, tá? Então, nós vamos ter F seno de 10 graus multiplicado por 44, com sinal de menos, porque é no sentido horário, tá? Então, o B a gente sabe quanto é, a gente pode resolver essa equação e obter uma força F de 14 newtons, tá? Então, 14 newtons é a força necessária para ser aplicada aqui nessas condições para transferir uma força de 35 newtons aqui para aqui no êmbolo, tá? Bom, vamos agora para o somatório das forças na direção X, tá? Então, nós temos aqui o OX no sentido positivo, nós temos o B no sentido negativo e nós temos o F cosseno de 10 também no sentido negativo, tá? Então, nós vamos ter OX menos B menos F cosseno de 10. A gente já sabe quanto é o F, a gente sabe que o B é 35, o F é 14, a gente resolve essa equação e obtém um OX igual a 49 newtons. Na direção Y, nós temos o OY apontando aqui no sentido positivo e nós vamos ter o F seno de 10 no sentido negativo, tá? Então, nós vamos ter OY menos F seno de 10. Nós sabemos quanto é o F, o OY é igual a 2,4 newtons, tá? Então, a força na conexão em pino em O é raiz quadrada de OX ao quadrado mais OY ao quadrado, a gente substitui os valores e obtém, certo, essa força de 49 newtons. Tá bom? Então é isso e até a próxima.